Bem-vindos ao Doxa Episteme. No episódio de hoje teremos a terceira parte da série Ética em Robin Hood. Ética objetivista. Esta filosofia de interesse pessoal esclarecido estimula boa parte do sucesso do Ocidente como pioneiros da democracia, da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento econômico e também da globalização. Diz mais ou menos assim: as necessidades e quereres do indivíduo têm prioridade sobre as necessidades e quereres do coletivo, o que também é melhor para o grupo a longo prazo. Ayn Rand é a defensora mais famosa dessa ideia. Ela sustenta que, mesmo quando ajudamos os outros, agimos assim porque é o nosso próprio interesse. Elabora um tema de que o melhor modelo para atingir todo o potencial, tanto do indivíduo quanto da sociedade, é aquele que engendra a competição construtiva e afirma os direitos do indivíduo sobre o coletivo. Sem isso, diria ela, não estaríamos em melhores condições que os insetos sociais, formigas, vespas e abelhas. Os grandes pontos fortes do objetivismo são o reconhecimento do mérito do indivíduo e a promoção da excelência individual. O seu principal ponto fraco é a suposição romântica de que os líderes esclarecidos ou déspotas benévolos triunfarão sobre os líderes não esclarecidos ou déspotas malévolos. Assim, Ayn Rand acredita que a vitória dos déspotas benévolos em busca dos seus próprios interesses atendam também os interesses das massas. No caso de Robin Hood, é claro que isso não aconteceu. Os déspotas menos esclarecidos, o príncipe João e seus subordinados, estão mandando no galinheiro e devastando tudo mais. Quem foi John Galt? Um dos industriais mais talentosos do mundo tornou-se um pirata, tomando de volta, com atos de pirataria, o que fora saqueado por indivíduos despóticos, agindo em nome do povo. Do mesmo modo, outros grandes industriais cometeram atos de sabotagem contra esse sistema corrupto, no qual déspotas não esclarecidos confiscam a riqueza de indivíduos bem-sucedidos em nome do povo. Enquanto esses déspotas, na verdade, arruinam a economia e fazem o povo ficar sem emprego e passar fome. Assim, a ética objetivista de Ayn Rand perdoaria os atos de Robin Hood e seus homens e condenaria o governo violento que os levou a adotar essa postura. Quando o bem comum de uma sociedade é visto como algo isolado e acima do bem individual de seus membros, isso significa que o bem de alguns homens tem precedência sobre o bem dos outros, sendo esses outros destinados à condição de animais de sacrifício. Ayn Rand. Pra me livrar, eu roubo o que eu não posso comprar. E é isso aí, tudo isso por um pão. Por isso, diz que sou ladrão. Ladrão, rato! Ética centrada no outro. Muito obrigado a Emmanuel Levinas por essa ideia simples, mas atraente, de que a própria noção de moralidade envolve o relacionamento com os outros. Para Levinas, a moralidade significa pensar nos outros. Nossa responsabilidade para com os outros nasce da própria existência deles. A preocupação consigo mesmo não é necessariamente moral. Por exemplo, alimentar-me quando tenho fome é apenas uma questão de autopreservação. Mas a mesma preocupação dirigida a outra pessoa, como ao alimentar uma criança, um hóspede ou um estranho com fome, significa cuidar daquela pessoa de uma maneira moral. Do mesmo modo, servir-se de alguma coisa pode ter conotações egoístas ou cobiçosas, enquanto servir aos outros, de algum modo, sempre parece conotar um ato moral. Para Levinas, todo o conceito de moralidade envolve, portanto, o reconhecimento do outro, fora de nós, como alguém que merece nossa consideração e nosso auxílio. Levinas exorta o ser humano a concretizar todo o potencial moral através da compreensão de que a própria existência dos outros seres humanos nos impõe obrigações morais inescapáveis. Apresenta uma justificação existencial para a ética universal da assistência. Os outros existem, sentem mal-estar. Sentimos a sua sensação de mal-estar, o que nos provoca mal-estar. Devemos ajudar se pudermos. Nossa própria felicidade não pode ser independente da dos outros. Esta também é a posição do budismo, que falaremos mais à frente.
Aplicada ao caso de Robin, fica claro que Robin Hood sente profunda compaixão pelo sofrimento dos outros, a ponto de arriscar a própria vida para ajudar e aliviar esse sofrimento. Robin, seu bando e a donzela Marion são seres morais, no sentido mais nobre da palavra. O xerife de Nottingham, infelizmente, não conseguiu sentir empatia pelos outros e continua provocando milhares de sofrimentos e, portanto, é imoral. O ponto forte do sistema de Levinas é a sua ênfase na percepção dos outros como base do pensamento e do comportamento moral. Seu ponto fraco, contudo, é trazido à luz pelas próprias fraquezas dos seres humanos, que inclui, comumente, imaturidade, vaidade, egoísmo, sadismo e todo tipo de desejo de poder pelo poder. Em muitíssimos seres humanos, essas características negativas suplantam qualquer pensamento ou sentimento pelos outros. Essas pessoas oprimiram os outros durante toda a história da humanidade, e a ética centrada no outro não contém diretrizes para educá-las ou convencê-las a reconhecer o ser moral dos outros. Além disso, se temos consideração por aqueles que não sentem consideração por nós, podemos ser eticamente explorados ou coisa pior. A fé não é uma questão da existência ou não de Deus, mas sim acreditar que o amor sem recompensa é valioso. Emanuel Levinas. Alguns dizem que eu roubo dos ricos para dar aos pobres. Mas se os ricos estão roubando de vocês, quem é o ladrão de verdade? Ética budista. Na ética budista, tudo que causa sofrimento é mal, enquanto tudo que alivia é bom. Mas sofrimento propriamente dito é também um tipo de professor, que aumenta nossa percepção da condição humana e da sua impermanência e ilusão, da sua fragilidade, futilidade, vanidade e nobreza. Buda propõe que estar vivo e consciente é sofrer, a sua primeira nobre verdade. O sofrimento é onipresente entre os seres humanos, um tipo fundamental de mal-estar pelo qual todos passam. Sejam quais forem as causas específicas, ricos e pobres sofrem igualmente, assim como homens e mulheres, negros e brancos, velhos e jovens, embora o sofrimento de cada um pareça a si mesmo ser único. Você conhece alguém que nunca tenha sofrido em nenhum momento? Você também não sofre de vez em quando? Há quem suporte sofrimento de maneira estoica, mas todos seguramente sofrem alguma coisa às vezes, ainda que exprimam isso de maneira diferente. Alguns sofrem em silêncio, outros protestam em voz alta, alguns rezam para aliviar, outros tornam-se cínicos, outros culpam os outros culpam a si mesmos. Alguns odeiam e matam os outros odeiam e matam a si mesmos. Alguns buscam fugir do sofrimento, outros sofrem por tentar uma fuga. Alguns atingem metas para se distrair do sofrimento, outros sofrem por atingir as suas metas ou pela própria distinção. A boa nova é que Buda também propõe que o sofrimento é um efeito de causas identificáveis, é a sua segunda nobre verdade. E que, com a remoção dessas causas, podemos remover os efeitos, é a sua terceira nobre verdade. Então, ele ensinou maneiras muito simples e práticas de remover as causas do sofrimento, e assim, de levar a consciência de um estado de mal-estar para um estado de bem-estar. No caso, a sua quarta nobre verdade. Às vezes isso é chamado de travessia do mar do sofrimento. Quem pretende cruzar este mar encontra serenidade e a compaixão para ajudar os outros a cruzá-lo também. As práticas budistas são como aulas de natação. Ensinam-nos a atravessar o mar do mal-estar e chegar à praia do bem-estar. Pode-se nadar de várias maneiras diferentes, mas o destino final é sempre o mesmo. Aplicando-se isso a Robin Hood, a ética budista examinaria o sofrimento de todas as suas causas particulares e estudaria a melhor maneira de removê-lo. Em termos budistas, Robin Hood e seu bando sofrem menos que os outros nesse cenário, por serem menos apegados ao mundo, menos egoístas e condenatórios em sua visão das coisas e menos ofuscados pela ilusão. Depois de renunciarem à própria segurança e se exilarem da sociedade, estão alegres, morando na floresta sem muito conforto material, estão em casa, no mundo. Ao arriscar a vida diariamente, não para obter o lucro pessoal, mas a serviço dos outros, sentem-se realizados. Não gostam que os outros sofram, mas não se degradam em suas próprias dificuldades, que aceitam voluntariamente. A sua própria vida tem um significado e também um objetivo. Não buscam prejudicar ninguém, somente equilibrar o errado com o certo. Aliviam o sofrimento, trazem esperança e inspiram o bem.
Com a violência só pode gerar mais violência e sofrimento. Nossa luta deve permanecer não violenta e livre de ódio. Tentamos acabar com o sofrimento do nosso povo e não causar sofrimento aos outros. Dalai Lama. Do que todo homem colhesse para sua família. Que não fosse condenado sem uma causa ou preso sem acusação. Moralismo legal. Essa escola de pensamento iguala a legalidade à moralidade. O seu lema é: se é legal, é moral. O lado bom é claro que queremos que nossas leis reflitam nossa moral. Ao mesmo tempo, não podemos permitir que nossas leis ditem nossa moral. A escravidão já foi legal no mundo inteiro, embora dificilmente pudesse ser considerada moral. O genocídio foi legal na Alemanha nazista, mas nenhum ser humano moral conseguiria justificá-lo. Os expurgos de Stalin foram legais na antiga União Soviética, assim como a Revolução Cultural de Mao Tse-tung na China, mas também foram além do marco da sensibilidade moral. O problema é que leis e moral não são a mesma coisa, não são congruentes, ou seja, não cobrem o mesmo território. Os exemplos óbvios incluem o aborto e a pena de morte. Ambos são legais em muitos lugares, mas muita gente nesses lugares considera-os imorais. Por outro lado, vejamos crimes sem vítimas, como a prostituição e o porte de maconha. Ambos são ilegais em muitos lugares, mas muita gente nesses lugares não os consideram imorais. A questão é, então, quanto as leis e a moral entram em conflito, qual delas tem prioridade? Esta questão, que data pelo menos de Sócrates, é uma das mais difíceis da filosofia. Os atenienses, obedecendo às leis, condenaram Sócrates à morte, mas muitos acharam que essa pena de morte era imoral e insistiram com ele para que fugisse. Sócrates discordou, achava que as leis eram justas e assim era moralmente certo honrá-las. Muito tempo depois, filósofos como Turreau defenderam a desobediência civil contra leis injustas, uma ideia que Sócrates aprovaria. Esse tipo de resistência não violenta foi transformada em prática política poderosa por Mahatma Gandhi, na Índia, e por Martin Luther King, nos Estados Unidos. A mensagem filosófica final é que temos o dever, como seres humanos, de apoiar as leis justas e combater as injustas. Mas uma questão-chave, o que é justo, nunca foi totalmente resolvida. Quanto a Robin Hood, os moralistas legais diriam que, como os legisladores em exercício tinham legalizado os impostos elevados e a opressão, as suas ações eram legais e, portanto, morais. Isso faz de Robin Hood um criminoso comum e dos homens do seu bando, seus cúmplices. Deviam ser presos e punidos. Se em geral você apoia a lei e a ordem, mas ainda não gosta dessa linha de argumentação, não está sozinho. Este raciocínio foi usado para justificar muitos tipos de opressão, injustiças e atrocidades. Mesmo em circunstâncias menos extremadas, essa ideia pode ser bastante prejudicial, como no caso da cultura empresarial que dita: se não é ilegal, é ético. Há muitas maneiras tecnicamente legais de empresas e profissionais roubarem e fraudarem os outros, mas o roubo e a fraude nunca serão práticas profissionais éticas. Há um outro lado feio do moralismo legal, conhecido como argumento do agente leal. My name is Adolf Eichmann. Se alguma autoridade legalmente constituída lhe ordena que faça alguma coisa e você o faz sem questionar, é um agente leal. Ser um agente leal é bom na hora de pagar os impostos, fazer o trabalho que lhe é atribuído, mandar os filhos para a escola e assim por diante. Mas se o seu governo lhe ordena que fira, tortura, estupre ou assassine com algum pretexto político, ou se o seu chefe manda você destruir alguns documentos que podem ser importantes para uma auditoria, o que pode acontecer mais tarde? Se mais tarde você for acusado de agir mal e, em sua defesa, usar a velha máxima, estava apenas obedecendo ordens, isso não é moralmente adequado e, aliás, muitas vezes legalmente inadequado também. Basear-se no argumento do agente leal encoraja as pessoas a se tornarem zumbis morais, sem aceitar responsabilidade alguma pelos seus próprios atos, por mais abomináveis que sejam, contanto que os atos tenham sido ordenados de cima. Podemos ver também os pontos fracos desta abordagem no fanatismo religioso, numa afirmação assemelhada, o argumento do agente devoto. Se uma autoridade religiosa dá ordens e você obedece sem questionar, você é um agente devoto. Isso pode ser bom quando você estiver ajudando os outros. Mas suponhamos que você comece a acreditar que Deus lhe manda explodir bombas em um lugar público cheio de gente, ou a perseguir pessoas
por sua orientação sexual, ou assassinar um médico que faz abortos, ou agredir uma pessoa cujos gostos você não compartilhe. Está seguindo ordens divinas e, portanto, comporta-se de maneira justa? A indiferença insensível à vida humana, o ânimo para causar sofrimento e a reverência da morte são coisas boas? Afirmar que Deus ordenou essas coisas não é defensável. Assim, o moralismo religioso radical não conduz necessariamente ao bem e pode, com efeito, produzir e justificar o mal. A lealdade pode ser uma qualidade muito louvável, mas, como o amor, é cega. Nunca deveríamos nos esquecer que tudo que Adolf Hitler fez na Alemanha era legal, e tudo que os combatentes húngaros pela liberdade fizeram na Hungria era ilegal. Martin Luther King. O melhor governo é o que absolutamente não governa. E quando os homens estiverem preparados para ele, será o tipo de governo que terão. De Henry David Thoreau. Agora que você aprendeu algumas maneiras de ser certo, bom e justo, encontre um impasse. Qual é dos sistemas éticos o melhor? Se você já foi totalmente doutrinado em sua vida, ou já decidiu por uma teoria ética específica por alguma razão, não tem problema. Mas se você é uma pessoa meditativa, pode concluir que nenhuma das teorias éticas isoladas pode ser esticada até cobrir todas as contingências morais. A única alternativa, então, é supor que sistemas éticos diferentes funcionam melhor em situações diferentes. Essa abordagem é chamada de relativismo metaético. Termina aqui a série Ética em Robin Hood. Agora eu gostaria que você deixasse nos comentários a resposta à seguinte questão. Que sistema ético você acha que é melhor no seu caso? E por quê? Desejo a todos um forte abraço e vitória sempre!